Boa, agora sim, Paula. Vamos começar aí do start, vamos dar aí o nosso start. Eu vou começar de novo por dar as boas-vindas aqui à nossa jornada, dizer-te que estou muito feliz de estarmos aqui juntas a conversar, agora com as internets a funcionar e com o áudio também, e vou começar por te apresentar, ok? Para quem não conhece a Paula é a Paula Gonçalves, advogada consensual aí há mais de 10 anos, e a Paula, além de advogada, ela é especialista em direito do consumidor, uma área de extraordinária importância nesta prática desta advocacia consensual, e também é mediadora privada. E o tema que nós hoje escolhemos para conversarmos, e que desde já agradecemos aí a todos os que nos estão a escutar, é a pergunta sobre se a advocacia consensual é ou não vantajosa para a prática dos advogados. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Dulce. Muito obrigada. E espero que convençamos, né, alguns outros advogados aí a estar seguindo essa nova trilha, né, da advocacia consensual. Neste tema que nós abordámos e que nós escolhemos aqui para conversar e trocar umas ideias, aquilo que nós precisamos de entender é, de facto, por onde é que vamos nesse caminho, quais é que são essas barreiras que ainda existem e que respostas é que nós podemos trazer, não só para acolher, como para também ajudar essa prática diferenciada, que é a advocacia consensual de que estamos a falar. E que não é uma prática nem uma visão romântica do direito. Pode ser uma humanização do direito, mas não é uma romantização do direito, não é? Com certeza. A advocacia consensual, como eu estava falando antes, infelizmente ainda nós temos uma crença, né, de volta em torno dos advogados, nossos colegas de profissão, e que leva para os clientes também. Então, quando você chega ao cliente e tenta explicar que você advoga de uma maneira diferente, fala assim, peraí, ela não é boa de briga, né? E não é uma advocacia de flores, né? Mas muitas vezes os clientes acabam não dando essa abertura para nós, e nossos colegas também, né? Eles não acreditam que eu possa resolver, eu coloco dessa maneira, eu posso resolver de uma forma extrajudicial um problema, um conflito, mas eu estou estudando para isso, né? Eu estudo para trazer essa advocacia melhor, ao meu entender é melhor, do que ficar ali esperando, né, o judiciário a resolver uma questão que eu, usando as técnicas de estudo que eu tenho constante, né, sempre estudando, para trazer melhor, não só para a minha profissão, mas também para os nossos clientes. Mas, infelizmente, a gente encontra muita barreira ainda. Eu acho muito interessante isso que tu estás a trazer, em primeiro lugar, porque nós precisamos, de facto, de começar a divulgar mais o que é que significa a advocacia consensual. Nós precisamos de explicar o que é que significa isso, de ter uma especialização em advocacia consensual, e aí eu talvez traria uma dica, que para nós conseguirmos ultrapassar essa crença limitante e também de alguma forma para conseguirmos ultrapassar essa barreira ou esse desafio que nós temos com outros colegas, com outros advogados e que também temos com a comunidade civil, com as pessoas em geral, que é nós deixarmos de explicar tanto o que é que nós fazemos, quando nós estamos no caso em concreto, e nós colocarmos em ação. Isto é, ao invés de eu dizer ao meu cliente que, olha, no caso eu sou uma advogada consensual e por isso eu tenho uma prática de uma advocacia extrajudicial, eu vou identificar vários processos que nós podemos resolver sem irmos ao judiciário ou sem irmos à arbitragem. Ao invés de eu fazer desta forma, aquilo que é importante é eu já ter as minhas ferramentas, é eu já ter os meus instrumentos de advogada consensual e eu os colocar em prática. Ou seja, eu os demonstrar ao cliente. E com isso, eu faço aquela questão que é passar da teoria à prática. Isto é, eu, ao invés de eu lhe vender uma ideia, aquilo que eu lhe dou é uma experiência.
eu faço com que ele tenha essa experiência dessa advocacia diferenciada e vai ser ele que vai dizer, nossa, essa advogada que eu escolhi, ela é uma advogada ou ele é um advogado efetivamente diferenciado. Ele está-me a entregar uma coisa que eu nunca pensei receber de um advogado. E da mesma forma, quando nós estamos com o outro advogado, o outro colega, eu daria a mesma dica. Em vez de eu lhe começar a tentar, entre aspas, vender aquilo que é a forma como eu advogo, eu preciso desde já de lhe demonstrar o que é que essa diferença significa na prática e o que é que ele vai ganhar em trabalhar comigo nesta lógica também desta proposta diferenciada que é a advocacia consensual. Não sei como tu também vês isso. Não, sim, aquela questão, eu falo da crença, né? Porque muitas vezes você quer mostrar o seu trabalho e tem nessa encruzilhada, porque até mesmo o judiciário, ele não acredita nesse tipo de advocacia. Porque nós temos faculdade com aquela ideia, tá? E eu mesmo, particularmente, desde quando eu tirei meu OAB, eu nunca gostei desse negócio de estar lá. Eu gosto, audiência, mas eu prefiro estar ali conversando com a pessoa, estar ali tentando resolver, sem precisar do judiciário. Não merecendo o judiciário, mas o judiciário é a última porta. É isso que as pessoas têm que ter consciência. Nós, os colegas de profissão, as pessoas que procuram a nós, o judiciário é a última porta. Ao meu ver, porque nós temos outros métodos para resolver. Temos que trazer isso aqui para o Brasil, né? Temos que deixar mais aflorir. Desde 2015 que está, né, vindo a resolução do CNJ, mas tem que ir mais. As pessoas têm que entender, buscar entender, buscar estudar. Isso que você está trazendo, eu acho que é muito relevante e aí eu costumo trazer a seguinte proposta de reflexão. Alguns dos profissionais, alguns dos advogados e das advogadas, eles ainda não chegaram ao momento de terem consciência de que efetivamente eles precisam de outras competências. Porque, por exemplo, tu começaste por dizer que nessa tua prática e para tu conseguires exercer e executar uma advocacia consensual, não só tu já investiste muito do teu tempo e muito da tua atuação na tua preparação, no teu treinamento, na tua especialização, como tu continuas a fazê-lo. E aquilo que sucede é que muitos profissionais da advocacia fazem a sua formação universitária, depois fazem uma especialização numa área do direito, mas quer a formação universitária, quer a especialização na área do direito, tem como foco a judicialização, ou seja, tem como foco o processo judicial ou o processo arbitral. E por isso, toda a sua área de influência, ela é focada nessa única porta, como se ela se tratasse de uma porta exclusiva. E por isso, esses profissionais, eles nem têm consciência de que existe um conhecimento que eles não dominam, ou seja, eu diria que eles são inconscientes da sua incompetência. E aquilo que nós estamos a identificar e aquilo que nós estamos a trazer é de que é necessário que cair a ficha, como se diz aqui no Brasil, aconteça. E um dos exemplos, uma das provocações que eu costumo fazer é nós pensarmos em alguma coisa que nós, quando observávamos, achávamos que era fácil e achávamos que conseguíamos, que dávamos conta, porque um dos maiores mitos que nós temos é vários advogados e advogadas ainda verbalizarem que eles fazem mediação, que eles são mediadores. Ainda existe muito essa confusão. Então eu costumo fazer sempre uma provocação de uma reflexão sobre algo que nós, de uma forma, ao observar, achamos que damos conta de fazer. Por exemplo, quando nós nunca tínhamos nos colocado em cima de uma bicicleta e vemos alguém andar de bicicleta, por regra, achamos que aquilo é fácil. A mesma coisa com o skate, a mesma coisa até com uma prancha de surf, ou a mesma coisa quando dirigir um automóvel. A questão é quando nós decidimos experimentar.
E quando nós decidimos experimentar, identificamos as dificuldades que cada um de nós vai ter, diferentes uns dos outros. E por isso é exatamente nesse momento que nós tomamos consciência daquilo que são as nossas falhas, daquilo que são as nossas incompetências, ou seja, daquilo que nós precisamos de adquirir. E por isso, aquilo que eu falo é que quando nós falamos do advogado, que é um advogado litigante, que é um advogado beligerante, que é um advogado militante, ele não vai deixar de existir. Ele vai continuar a existir, mas ele vai conseguir adquirir outras competências que lhe vão permitir ir mais além. Isto é, não basta porque recebe, e vamos falar do processo judicial onde a mediação é obrigatória, não basta ele receber uma notificação a dizer que ele tem que comparecer à mediação, o seu cliente tem que comparecer à mediação, e ele vai acompanhar o seu cliente à mediação se ele não souber o que é que vai ali acontecer, o que é esse processo, como é que o seu cliente tem que ir preparado, o que é que ele tem que fazer antes de ir ao processo de mediação. Então, todas essas questões, se ele não tiver efetivamente esse desenvolvimento, se ele não colocar em prática e se ele não tomar consciência dessas suas limitações e de como ele as pode alterar, jamais ele vai conseguir ser não só um especialista no processo de mediação, mas também jamais ele vai conseguir efetivamente tirar toda a potencialidade que os métodos consensuais, seja, no caso estamos aqui a falar da mediação, mas também até a própria negociação, ele pode efetivamente retirar dela como vantagem. E aí há várias que nós podemos elencar, mas tomar essa consciência, eu pelo menos vejo isto assim, Paula, tomar essa consciência de que existem competências que são necessárias desenvolver, que não são intuitivas, que precisam efetivamente de uma capacitação, de um treino, que precisam de uma experiência e de uma prática, é de alguma forma uma autolimitação e um auto-boicote. E aí nós ficaríamos nessa situação de que a advocacia consensual, ela não só ela é diferenciada, como ela inclui a advocacia litigante também. É como se nós estivéssemos a falar de algo que é mais abrangente, enquanto que a advocacia litigante ela é exclusiva de processos heterocompetitivos. Você já até respondeu a pergunta, né? Se a advocacia consensual é vantajosa para o advogado, né? Mas aí eu só, assim, também, até foi falado nas lives, o advogado, eu não digo se o advogado do futuro, mas o advogado de hoje, de amanhã, ele precisa ter empatia, como eu acho que até o Viviane falou, inteligência emocional, isso né? E a autorresponsabilidade, que foi dito ontem na live, isso é de extremo. O advogado ele vai ter que ser um pouquinho mais, como até mesmo você coloca nos seus cursos, uma advocacia humanizada. Né? Uma advocacia, e é para isso que eu quero para a última questão. Quais áreas você colocaria aí para nós a possibilidade dessa advocacia consensual, dessa negociação, desse método de negociação? Se ela é viável, se é para todas as áreas, ou alguma área não seja, né? Antes de responder à área, ainda complementar um pouquinho sobre essas vantagens da advocacia consensual para a prática da advocacia. Que tu trouxeste aí a questão da empatia, que é de extraordinária importância, e também essa situação da autorresponsabilização. Aquilo que eu entendo que também é muito importante de nós trazermos e abordarmos, é que quando nós estamos a falar, e reforçar isto muito, tá? Quando nós estamos a falar de uma consensual, de uma advocacia humanizada, no sentido da humanização do direito, nós não estamos a falar que esse advogado vai deixar de ser parcial, ok? Ou seja, nós estamos a falar que essa advocacia é uma advocacia onde nós temos um profissional que ele vai defender os interesses e os direitos do seu cliente. Simplesmente, a forma como ele vai fazer é que vai ser diferente, porque ela vai ser muito mais abrangente.
E quando nós falamos em empatia nesta advocacia, na prática dessa competência também por parte do profissional, essa empatia, ela tem que ser trabalhada de uma forma muito especial, quer com o nosso cliente, quer com o cliente do outro lado, quer com o próprio advogado do outro lado. Isto é, não é uma advocacia de vamos ser todos bonzinhos, vamos ser peace and love, vamos ficar aqui todos amigos e dar abraços. Não é isso que nós estamos a falar, não é um processo romântico, nem uma visão romântica do direito. O direito exige e existe porque existem direitos e obrigações. E, no caso, existem regras para que a sociedade tenha não só um conforto e uma confiança, mas também uma segurança nas relações e nos relacionamentos. E isso é de extraordinária importância. Aquilo que nós estamos aqui a trazer e a acrescentar é de que este profissional, que é um advogado, que é uma advogada consensual, ele vai ter a oportunidade, por exemplo, e aí em termos das vantagens e dos benefícios, de controlar prazos, porque nos processos consensuais quem faz essa gestão dos prazos, dos agendamentos, são os próprios intervenientes, de acordo com as suas disponibilidades. Então, por exemplo, é possível fixar 1 mês, 2 meses para uma negociação e se não der certo, vamos para um processo de mediação em que precisamos de resolver, de construir o que seja, num prazo também autofixado. E isso é possível porquê? Porque o processo de mediação ele é flexível, ele é informal. Então existem, desde logo, essas vantagens em relação ao controle dos prazos. O próprio processo, nos métodos consensuais, os advogados consensuais, eles vão também conseguir controlar o processo. Porquê? Porque o processo ele é informal, o processo tem como princípio a verdade, e com isso nós também conseguimos esse controle dos processos. E por fim, a questão de controlar o resultado. Isto é, se no método consensual o resultado não for satisfatório para o meu cliente, e eu sei que para que ele seja concluído ele tem que ser satisfatório para todos, mas a minha preocupação enquanto advogada vai ser efetivamente o interesse do meu cliente. Agora, a forma como eu vou auxiliar a construir essa solução é que é uma forma, um procedimento, uma atuação, uma atividade diferenciada. Ora, eu tenho esse poder, que é o poder dos prazos, do processo e do resultado. Aquilo que eu também vou conseguir desde logo alcançar é a efetiva satisfação do meu cliente no resultado que ele vai atingir. Porque ele só vai findar aquele processo com um acordo se o resultado for satisfatório por ele. Logo, se ele fica satisfeito, também os honorários do advogado eles vão ser mais céleres, mas esse advogado consensual, responsável, ele também informou o cliente ao início de como seriam esses honorários contratados em relação ao serviço por ele prestado. E aí, como nós falávamos inicialmente, quando eu coloco em prática, como advogada consensual, uma prestação de um serviço diferenciado, esse cliente não só fica satisfeito, como ele vai ficar fidelizado, como ele vai ficar fã do meu jeito de trabalhar, da minha forma de trabalhar, da minha forma de o auxiliar a resolver os problemas, e isso efetivamente não é romance, isso é uma realidade, isso é uma constatação, e aqui em concreto no trabalho que nós temos feito, são diversos os depoimentos que temos tido em relação a essa prática e em relação a esse reconhecimento. E por conta dessa situação, e aí como tu estavas a dizer muito bem, é necessário o desenvolvimento na prática efetiva dessas competências, e nessas competências, quando nós falamos em empatia, outra vez ao triângulo da comunicação, ou melhor, corrigindo, ao triângulo consensual. E no triângulo consensual nós temos o item da comunicação, e aí inclui-se não só uma escuta empática, como por exemplo uma moldura de não positivo, como também, por exemplo, uma comunicação não violenta dentro daquilo que é a ordem do que o Marshall Rosenberg traz. Então,
todos esses conteúdos, eles dizem respeito a esse vértice, a esse pilar do triângulo consensual, que é a comunicação. Mas também, em relação ao conflito, é necessário este profissional especializado em advocacia consensual, ele saber fazer um mapa do conflito, ele saber fazer uma análise SWOT ou uma análise SCOPA. Então, isso em relação ao quê? Ao segundo pilar, que é o pilar do conflito. E ainda temos o terceiro pilar, que é o pilar da negociação. E nesse pilar da negociação, não só esse profissional consensual, ele vai precisar de desenvolver e desenhar efetivamente estratégias de ganhos mútuos com o seu cliente, ele vai ter de pensar em soluções que sejam soluções criativas e ele vai ter de se disponibilizar e estar preparado para o imprevisto, porque ele conhece uma parte da situação e no processo, em particular no processo de mediação, quando através das intervenções do mediador ele for escutar as outras informações do outro lado, ele vai conseguir trazer muito mais propostas e muito mais soluções para aquela questão. Mas é sempre importante, e esse advogado consensual pode e deve, ter o quê? Ter uma análise de uma avaliação de quais são as alternativas. Isto é, se ele não conseguir negociar através de uma negociação indireta, se ele não conseguir uma solução através de um processo de mediação, ele vai ter saídas, ele vai ter alternativas, soluções que ele vai poder construir sozinho. E isso é muito importante para que haja segurança no momento da construção do que é a prática da advocacia consensual, e aí nas várias áreas, sim, como tu estavas a trazer, e na tua em particular, que é uma área que eu considero muito interessante de nós trabalharmos a prática da mediação, ou seja, do advogado conhecer mediadores e do advogado conhecer o processo de mediação e propor efetivamente e preparar o seu cliente para que o seu conflito dentro dessa área em concreto ele possa ser desenvolvido e ele possa ser trabalhado e resolvido de uma forma efetiva. É isso que também a mediação traz ao advogado como benefício. Ele consegue encontrar e ele consegue disponibilizar ao seu cliente um processo que traz ali uma forma, ou melhor, que traz uma proposta de trabalho onde é possível resolver definitivamente a situação que é apresentada e resolvê-la dentro da lei. Então, aí nas áreas em concreto, eu não sei se tu tens alguma área em particular que gostasses que eu desenvolvesse, Ana Paula. O consumidor. É o consumidor que eu gosto, né? Ok. Mas, infelizmente, aqui na cidade onde eu advogo agora é outra questão, né? Então, não tem como ficar, assim, escolhendo, né? Só trabalhista que eu não... Trabalhista não é a minha paixão. Mas uma coisa que você colocou aí, Dulce, que eu queria acrescentar, na advocacia consensual, você vai junto com o cliente construir, né? Analisar, vai construir a possibilidade de você chegar a um acordo, né? Lógico que muitas vezes pode ser que não haja, mas você vai estar ali junto com o cliente, as possibilidades que a gente pode estar usando, mediação, né? Seja na mediação. E também a gente tira aquela tristeza, né, de quando o cliente recebe uma sentença e fala, mas, nossa, daqui, aquela tristeza, né, e por advogado também, porque a gente acaba, eu estou com um processo de 2006, saiu a decisão agora, e a cliente, nossa, totalmente frustrada, frustradíssima, né? E ela falou assim, e ela precisa para outra ação, e ela não quer de jeito nenhum, ela não quer. Eu não vou, eu vou deixar para o último caso, se precisar, eu entro, mas ela não quer. Não, em casa, aí não teria como agir com a advocacia consensual. Então, a advocacia consensual, ela traz aquela questão da pacificação do conflito. Mas, isso não quer dizer que, como você coloca no seu curso, você não vai bater na mesa, né, para defender o interesse do meu cliente. Mas desde que eu tenho que ter aquela empatia, tanto pelo meu cliente e pela outra parte que está do lado da mesa, né?
Tanto que nós tivemos um curso, um masterclass, não sei se você vai se lembrar, teve uma parte que a advogada atacou a minha cliente, né? E na hora ali, peraí, aí a advogada do litígio ficou aqui, né, o capetinho. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu fui e apaziguar. Falei, olha, vamos ter empatia para ambas as partes, né? A advogada atacou a minha cliente querendo que a minha cliente entendesse a cliente dela. Eu falei, mas e a minha cliente também precisa ser entendida, né? Então, a empatia ali teria que ser, vamos dizer assim, conjunta, né? Então, ali eu consegui, peraí, deixa eu entrar, mas eu vou entrar devagarzinho, de uma forma mais... E eu defendi o interesse da minha cliente. Ela, né, me pôs, falou assim, não, eu mesmo e tal. E até você comentou no final. Eu consegui defender o interesse dela sem precisar brigar, sem precisar, né, xingar, sei lá. Então, assim, as pessoas têm uma ideia diferente, pessoal. Eu sou consensual, eu sou muito boazinha com isso. Nós temos que entender mais, buscar entender mais. Né? Eu vou buscar o interesse do meu cliente, vou sentar com ele, vou fazer esse mapa de conflitos, né? E ele vai participar. Se nós conseguirmos um acordo, ótimo, mas é aquela questão, todos vão sair ganhando. Isso que você está trazendo é muito importante de nós abordarmos duas questões, diria eu. Primeiro, a mediação, ela não é para todos os processos, não é para todas as situações e ela não é para todos os clientes. Há, de facto, alguns clientes que ainda não estão preparados para fazerem parte de um processo de mediação e existem algumas situações que elas não são mediáveis, que elas precisam de outro tipo de processos. Aquilo que eu acho que é mais interessante nós entendermos é que o advogado consensual é o advogado que está preparado para todos. Isto é o advogado que está preparado para ir, como tu disseste, judicializar, esperar X anos, chega a sentença, vem a sentença, vamos conversar com o cliente. O cliente ficou frustrado com aquele resultado da sentença. Ok, então é uma oportunidade para nós conversarmos com ele sobre quais outros processos nós poderíamos ter disponibilizado e quais outros processos nós ainda podemos disponibilizar e quais são as consequências e os resultados desses processos. Porque, como nós dissemos e vamos sempre reforçar, ser advogado consensual e a prática do Active Masterclass, ela disponibilizou exatamente isso. Nós precisamos de equilibrar os nossos comportamentos dentro da advocacia, em especial na advocacia consensual, com base em duas questões, que é, por um lado, a colaboração, a cooperação, e isso tem muito a ver com essa questão que tu falavas da empatia, mas, por outro lado, também a questão da assertividade, isto é, o foco nos interesses do meu cliente. E se isso é algo que está em cima da mesa ou que está a ser colocado em causa, a minha obrigação enquanto representante e defensora dos interesses e direitos do meu cliente é me colocar. Agora, a forma como eu vou colocar-me vai ser uma forma que vai ser uma forma respeitosa, vai ser uma forma em que eu não vou comprar a briga, eu vou efetivamente defender a causa do meu cliente dentro de princípios éticos, dentro de princípios não adversariais, dando primazia àquilo que nós dizemos que é também a pacificação por meio de uma autocomposição, ou seja, os nossos clientes terem o poder de eles próprios construírem a solução, se isso não for num binómio ganha-ganha, não é? E se isso não for possível, então nós temos sempre os outros caminhos, designadamente os caminhos adversariais, para seguir. Um dos exemplos que eu acho que é muito interessante dentro da questão daquilo que nós estamos a falar das áreas é, primeiro, nós termos a plena convicção de que mediação não significa apenas nem exclusivamente a área de família. Isso é, mais uma vez, um mito, isso é um preconceito, isso é algo que não é real. Porque quando nós fazemos isso, por norma, nós estamos a confundir mediação com terapia de casal. E mediação não é terapia, e muito menos mediação é terapia de casal. São coisas totalmente diferentes. E por isso, quando nós falamos de um processo de mediação, nós estamos a falar de um processo onde é possível
os intervenientes trazerem aquilo que os incomoda, não só em termos de objeto, mas também em termos de relação e relacionamento. Porque aqui entre nós, na área do consumidor, algumas das pessoas dizem, não existe relação continuada. Então, como não existe relação continuada, o processo de mediação não se aplica. A pergunta que eu faço é, será que não existe relação continuada? Vamos lá. Há quantos anos é que tu és cliente de uma determinada operadora telefónica? Há quantos anos é que tu és cliente de um banco, de uma seguradora, de um facilitador imobiliário, de, eventualmente, até de uma companhia de aviação, de uma agência de viagem? Será que não existe relação de continuidade? Então, parece-me que é um falso argumento dizermos que não há relação de continuidade na área do direito de consumo. Existe sim. Até no próprio supermercado, as pessoas criam hábitos no seu consumo. Ou porque aquele lugar para elas é mais confortável, ou porque naquela loja existe um funcionário que costuma ser muito amável, ou porque naquele estabelecimento de ensino existem ali professores que dão um conhecimento, prestam um serviço com muita qualidade. Então, eu diria que, efetivamente, a área do consumo é uma das áreas onde a mediação, ela deve não só ser tida em consideração, como ela deve, pelos advogados, como ela deve de passar a ser uma prática efetiva. Porque nós temos a questão da imagem, e a imagem, ela só é verdadeiramente acautelada em processos confidenciais, como é o caso do processo de mediação. Paula, eu acho que ficamos aqui sem som, e imagem. Eu estava a dizer que eu considero que, de facto, não sei se deu para apanhar, que em termos de direito do consumo, em termos da área do consumerista, que de facto o processo de mediação tem tudo para dar certo. Um dos pontos que eu elenquei aí diz respeito à questão da imagem, não é? Entendo? Bom, parece que hoje aqui a nossa live está com muitas dificuldades de áudio e imagem e o reset e a reconexão. Ok. Vamos ter que reagendar este nosso papo, porque ele é um tema muito interessante. Então vamos ter que reagendar aí com mais qualidade também, mas acho que deves ter escutado em relação à mediação na área do consumo que eu trouxe. Ótimo. Foi até o tema da minha TCC, e eu infelizmente, tive alguns professores que eu fui conversar e eles, falaram, não se aplica, não se aplica. Eu falei, quase que eu falei, então o que você está fazendo aqui nessa porta de consumidor? E quem me deu o tema foi um professor, falou, não, faz esse tema, já que você gosta de mediação. E aí depois eu tive outros obstáculos, mas encontrei pessoas que acreditam sim na mediação nas relações de consumo. Consegui ainda até participar de uma, e não fui conciliadora, mas era observadora. E eu só queria colocar, teve uma mediação que eu era observadora também, aí o advogado, numa postura totalmente inacreditável, não acreditava na mediação. No final da mediação, ele olhou e falou assim, realmente, foi feito um acordo, eu não acreditava que isso aqui poderia ser viável, porque eu achava que isso aqui era uma reunião, assim, como você colocou, uma terapia de casal, porque era uma relação, um divórcio,
E as partes saíram, assim, contentes depois de terem, né, vamos assim dizer, conversado, escutado, né, a escutativa, e a comunicação foi bem positiva. E o advogado, no final, falou, não, realmente eu não acreditava que isso aqui poderia ter possível, né. Então, é a falta de conhecimento, né, tanto na questão da mediação e também nessa questão do advogado consensual. Como eu repito, eu posso brigar pelo direito do meu cliente usando a comunicação, né? Porque sem a comunicação não temos negociação, que é a base, né? E eu posso brigar pelo direito do meu cliente, mas eu não preciso ficar lá toda hora batendo na mesa, subindo na mesa, como muitos aí fazem, e conseguir chegar com que o meu cliente e a parte, né, todos saiam ganhando. Né? Um ambiente mais favorável, como assim, né? Olha, é tão importante essa partilha que tu acabaste de trazer, Paula, de um colega, de um advogado, que no início do processo ele era descrente em relação à mediação, mas depois de ele ter tido a experiência de passar pelo processo, ele desmistificou que mediação não é terapia, que mediação não é apenas uma reunião e que por isso, efetivamente, é viável e possível em determinadas situações alcançar resultados inicialmente inimagináveis. Então é muito interessante essas partilhas, porque são essas partilhas que ajudam a desmistificar certas situações e a quebrar vários paradigmas. Esse é aqui o nosso principal objetivo, é trazermos essa informação, trazermos esse esclarecimento e fazermos com que os profissionais, com que os advogados e as advogadas entendam de uma vez por todas que eles são protagonistas também do processo de mediação, que eles são os principais responsáveis pela escolha do processo de mediação, também pela forma como o processo de mediação anda e até pelos resultados que são efetivamente alcançados. E, portanto, é imprescindível a presença dos advogados no processo de mediação, a sua escolha e também o seu desenrolar. Muito bom. E aí já caminhando para o final do nosso encontro e com a confirmação de que havemos de marcar outro com melhores redes a funcionarem, mas o que tu gostarias de aqui no final nos trazer? Nós hoje estamos aí no lançamento ainda da Chave, da 6ª edição da Chave, então ficam todos convidados para também irem ver um pouco o que é este projeto. E aqui no final do nosso encontro, o que tu gostarias de nos trazer, Paula? Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre a advocacia consensual e também conversamos aí sobre a mediação. Infelizmente ainda encontro, como eu falei, barreiras, né, e aí você me esclareceu bastante, obviamente eu estava aqui anotando, e eu estou escrito na Chave, obviamente, lá. E o estudo ele é constante, né? Temos que estar aí sempre buscando não o melhor para nós, não somente para nós, mas também, né, para que a nossa profissão seja inovadora. O advogado do futuro, ele vai ter que ser mais empático, como já foi dito, né, a inteligência emocional, né, a autorresponsabilidade, e deixar um pouquinho estudar. É isso que nós precisamos estudar, precisamos nos aprimorar, né? Ajudar um ao outro, porque estamos todos no mesmo barco. E pós-pandemia está aí, está chegando, com a graça de Deus. E os métodos de resolução de conflitos também, eles estão vindo com tudo. E eu acredito, sim, que nós vamos conseguir desmistificar, né? Tirar um pouco aquela consciência do litígio, que já está bastante, né, claro, e partir para os métodos de resolução de conflito. E eu acredito muito na advocacia consensual, e eu sei que eu estou no caminho certo. Vou continuar estudando, e agradeço muito a partilha sempre com um aprendizado novo, sempre. Muito obrigada. Obrigada, Paula, também. Foi um imenso prazer estar aqui contigo a conversar sobre um tema que me é tão querido, e também agradecer a todos aqueles que aqui foram ficando
A nossa live vai ficar aí também no IGTV. E aquilo que eu quero dizer a todos é que nós estamos nesse processo, nessa construção dessa transformação, onde o advogado litigante ele faz parte da nossa atuação. O advogado beligerante muitas das vezes é necessário porque é a única forma de sermos escutados, é a única forma de sermos ouvidos, mas ela não é exclusiva. E é nessa inclusão que nós estamos a desenvolver o advogado consensual, e esse trabalho que tem sido feito através da Chave, que já está na 6ª edição, ele é de facto também um trabalho inclusivo para advogadas, para advogados, estudantes de direito, operadores do direito, aqueles que se interessam pelo tema, e inclusive entrou aí a Simone, que não sendo nem advogada nem da área, também participou e também participa do projeto A Chave, exatamente para conseguir convencer e conseguir entender a cabeça dos advogados. Então é isso que nós estamos aqui a fazer. Nós estamos a fazer esta transformação deste trabalho de humanização do direito, de entender aquilo que efetivamente nós precisamos, que é a circunstância de que existem muitas vantagens em entender, em saber o que é a advocacia consensual, em não só saber explicar, mas demonstrar, colocar efetivamente em prática. Isso significa que não é somente teórico, é de facto algo que nós estamos a colocar em prática, e a partir daí desenvolver aquilo que são conhecimentos, habilidades e atitudes. Paula, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, um forte abraço, um beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro, que está para breve, né? Sim, pode marcar. Obrigada. Isso, e aí, beijo a todos e já sabem, amanhã às 11h30 a nossa jornada de lives continua. Um beijo, tchau, tchau.